Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Aperte o Play, seu programa semanal da Brasil Paralelo com dicas de filmes para você se divertir no cinema, no streaming, nas videolocadoras. E meu nome é Lucas Ferrugem e aqui eu tento fazer uma curadoria de filmes que eu acho que você pode aproveitar. Então deixa seu like já na confiança de que o vídeo vindouro será bom. Hoje faremos um tema especial, diferente do formato que a gente faz sempre. A gente está sempre testando aqui de qual é o formato que pode funcionar melhor. E o formato que nós faremos hoje é esse título provocativo que vocês estão vendo aqui, que é 3 filmes contra os comunistas, 3 filmes não comunistas, 3 filmes para mostrar-vos a demolição que o comunismo causa nas nossas vidas. E eu escolhi 3 filmes que eu realmente acho muito bons e são muito tristes os eventos comunistas que eles retratam. E o primeiro deles é um lançamento, lançou no passado, retrasado, eu vi no lançamento, que é A Sombra de Stalin. A Sombra de Stalin é um filme que conta a história da descoberta do genocídio da Ucrânia, o Holodomor. O Holodomor basicamente foi um genocídio feito em 32 e 33 na Ucrânia pela União Soviética. Durante muito tempo foi negado, mas hoje se tornou uma verdade incontestável. Basicamente, a Rússia drenou a plantação de trigo daquela população para poder alimentar a burocracia de Moscou, uma vez que não conseguia produzir alimentos. E aí a Ucrânia morreu de fome, sabe-se que pelo menos aí 5 ou 6 milhões de pessoas tenham morrido de fome nesse genocídio stalinista. Mas o que o filme conta? O filme, muito bem feito, tenso e triste, conta a história do jornalista Gareth Jones. Esse jornalista galês, ele foi quem descobriu, é uma história real, o filme, ele foi quem descobriu o genocídio do Holodomor. Pré-Segunda Guerra Mundial, a União Soviética fazia uma propaganda imensa sobre como era bom lá, como a riqueza prosperava em Moscou, como tudo era rico, sólido, fértil. E esse jornalista resolve fazer então uma visita para compreender o que está acontecendo lá e de onde está vindo essa grana. Essa visita já não alegra muitos ditadores comunistas, mas ele é recebido lá e, estando lá, o que ele percebe é que aquelas pessoas que estavam lá para cobrir a União Soviética, ou seja, jornalistas do New York Times, de veículos famosos internacionais, que deviam estar noticiando o que se passava, na verdade estavam se deleitando com festas e festas bancadas pela burocracia da União Soviética. Champanhes, mulheres, drogas, hotéis de luxo, tudo bancado para que eles fizessem propaganda de forma indireta, pelo menos, de como a União Soviética era maravilhosa. E Gareth Jones não se deixa levar por essa conversa e resolve investigar um pouco mais a fundo e ir para o tal do fundão da Rússia, né? Pegar um trem e sair fora para ver o que estava acontecendo. E nisso ele descobre o Holodomor, que leva ele à prisão, depois é deportado. E o filme mostra essa descoberta dele do Holodomor. Ele depois se tornou um jornalista muito famoso que retratou tudo. O final dessa história é bem conhecido, mas como você vai ver o filme, eu não vou lhe contar o final, porque no final isso acontece. Eu recomendo que você veja o filme, porque ele é muito forte, muito pesado. Sem dúvida, uma denúncia brutal sobre a União Soviética, que talvez tenha sido a maior tentativa que a gente já viu de implementação do comunismo, muito severa. Ainda há hoje quem negue o holocausto de Holodomor, infelizmente, mas é um fato incontestável. E um spoiler, um easter egg legal desse filme é que George Orwell aparece lá, escrevendo a Revolução dos Bichos e tal, tá dentro desse mesmo contexto. Recomendo muito que você veja. Sombra de Stalin está disponível na Netflix. Será? A Sombra de Stalin é meu primeiro filme para você não querer ser comunista. Are you saying there's no hope? E o segundo filme que eu tenho para recomendar, anticomunista, chama-se A Vida dos Outros. A Vida dos Outros, dessa vez não falando da União Soviética nem da pré-Segunda Guerra Mundial, mas do pós-Segunda Guerra Mundial e da Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, você sabe que na Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Potsdam, teve um tratado de paz e dividiram a Alemanha em duas, com o Muro de Berlim, o famoso Muro de Berlim, que só viria a cair em 1989. Nessa divisão, um lado ficou sob a influência do livre mercado, depois do Plano Marshall, dos Estados Unidos para salvar a economia europeia, e o outro lado ficou sob a tutela que chamavam de Estados satélites da União Soviética. Basicamente porque o líder lá se representava para a União Soviética financiava aquele lugar. Esse filme conta a história real da Alemanha Oriental dessa época, comunista, protagonizado através do personagem Dreymann, também real. Ele era um grande dramaturgo,
talvez o mais importante dramaturgo da época, e a princípio tinha boas relações com o governo, nada que chamasse atenção, mas um inspetor da polícia secreta local, equivalente à KGB da Alemanha Oriental, que era a Stasi, resolve investigá-lo mais de perto e segui-lo 24 horas por dia. E aí estabelece uma rede de escutas e espionagem, por isso o nome do filme é A Vida dos Outros, e ele passa a viver num verdadeiro Big Brother do sistema comunista. E eu acho que essa mensagem é muito poderosa, porque mostra, se na sombra de Stalin a gente pode ver a tragédia que a má gestão econômica e a centralização de recursos pode trazer para um país, aqui a gente pode ver a tragédia que a falta de privacidade, a invasão perante os nossos dados e a gestão disso para nos punir por opiniões artísticas e tudo mais, como é o caso que o filme explora, também é fatal e foi uma tradição dos regimes comunistas mundo afora. Esse é meu segundo filme para convencê-lo de que o comunismo é um absurdo. E o terceiro filme anticomunista é um dos grandes clássicos do cinema. É um filme mais lento, um filme mais longo, mas assim, espetacular, que eu recomendo e acho que você deve separar aí um bom fim de semana para assisti-lo, que é Dr. Zhivago. Dr. Zhivago é inspirado num grande livro que marcou cultura de um escritor russo chamado Boris Pasternak. Eu acho, opinião polêmica, o filme melhor do que o livro. O livro é um pouco chato, parado, etc. Opinião polêmica. Eu acho o filme melhor do que o livro. Mas a parte dessa polêmica toda, que você pode ver os dois, esse é o lado bom da vida, você não precisa escolher, né? Você pode ter os dois se quiser, mas o filme, que é o que eu tô recomendando aqui, ele com uma fotografia muito bonita e tudo mais, o protagonista é o Omar Sharif, que faz o personagem Yuri Zhivago, ele retrata uma história de amor, é uma história de amor... não sei se é bem uma história de amor, pensando bem assim, é uma história de amor um pouco complexa, um triângulo amoroso, vamos colocar assim, um triângulo amoroso do Yuri Zhivago, que é casado, mas se apaixona por essa moça, que é a Lara. Toda essa história de amor se desenvolve ali, etc, tá um filme de romance. Só que não é isso que deixa o filme um clássico, obviamente, né? O que deixa o filme clássico é que esses personagens, de alguma forma, eles representam o espírito do tempo. E que espírito do tempo é esse? Eles estão imersos na Revolução Comunista de 1917. É nesse período histórico que está acontecendo. Então essa moça que ele se apaixona é da plebe, é uma plebeia na época. E o Yuri Zhivago, ele é um simpatizante, um entusiasta da Revolução Comunista. Entretanto, ele faz parte da aristocracia russa. De certa forma, ele foi condecorado por certas missões, mas ele é casado e bem relacionado com grandes famílias aristocratas, entusiasta da Revolução, meio que as escondidas, digamos assim. Então, representa essa estratificação de diferentes classes e essa hipocrisia de quais classes estão apoiando a Revolução naquele momento. Mas o que o filme vai ser chocante é que aquela história de romance, ela pega uma curva, de repente, e se torna uma história de uma verdadeira tragédia, de fome, de Rússia devastada, de divisão de propriedade, divisão de imóveis, as pessoas indo morar nas mesmas casas, a Rússia num caos completo. E tem uma cena que eu gosto muito e que eu acho que ela se torna muito importante pro filme, que retrata, ela não chega a ser um spoiler, mas ela retrata muito bem que tipo de mensagem o filme tá querendo passar, que é quando eles estão numa marcha e recebem a notícia de que Lenin fez a Revolução e tomou o Palácio de Inverno. Todos aqueles que são entusiastas da Revolução comemoram. Pronto, não temos mais governo, não temos mais tirania, estamos livres, Lenin nos libertou. E aí um senhor mais velho, que está acostumado com aquela Rússia czarista, ele olha pro neto e pergunta assim: quem é esse novo Lenin? É o novo czar. E aí o neto pega ele pelos braços e fala: não, vovô, não tem mais czar. Lenin é um de nós, etc. E é muito triste quando a gente escuta isso e sabe dos próximos passos que a Rússia acabou tomando, que inclusive o filme demonstra em alguma medida. E eu acho que Dr. Zhivago compõe a Revolução Russa, o imaginário da Revolução Russa, através de uma bela história, de belas interpretações, de uma fotografia bonita, mas lembrando que é um filme com um pacing um pouquinho mais lento, e ele combina bem com A Sombra de Stalin, que é um filme com um pacing um pouquinho mais rápido, embora muito tenso, e recente, que fala de uma Rússia já em 33, 34. E aí quando a gente olha a vida dos outros, a gente vai ver o comunismo lá pela década de 80. Ou seja, a gente tem aí 70 anos retratados mostrando falhas ininterruptas do comunismo enquanto sistema de governo em diferentes locais e contextos, histórias e tudo mais. I think we may go mad if we think about all that. I shall always think about it.
E antes de fechar esse vídeo, eu quero pedir o seu like e fazer uma recomendação especial que é, não botei nesse ranking porque é uma comédia, mas um filme que eu adoro e gostaria de recomendar, chama-se A Morte de Stalin, The Death of Stalin. Já que estamos falando de Rússia, eu acho essa comédia muito divertida, é uma comédia, mas ela satiriza imensamente o esquema hierárquico de poder na volta de Stalin, contando o episódio da morte de Stalin, que basicamente ninguém queria confirmar que ele estava morto. Isso é uma comédia muito divertida, mas ninguém tem coragem de dizer que Stalin está morto, porque vai que acorda. E aí vai que ele que deu a notícia errada. Os médicos não querem atendê-lo e tudo mais. É uma comédia que satiriza isso e tá na Amazon Prime também. E eu queria deixar essa recomendação especial para você se divertir um pouco com essa tristeza, que é muito especial, a briga para quem segura a alça do caixão. Ele pega várias anedotas que estão na cultura pop sobre como foi a morte de Stalin e trazer isso pra dentro de uma comédia num estilo meio Monty Python, assim, um troço bem humorado e irreverente, e eu recomendo aí como menção honrosa, certo? Deixe seu like, seu comentário se você já viu algum, ou se você conhece algum filme anticomunista no estilo Chuck Norris, Rocky Balboa e companhia, deixa nos comentários aí pra gente ler e poder assistir. Espero que você goste de alguma dessas recomendações. Se você é comunista, abra-se para a arte é diversa, plural e livre, não precisa ficar com medo porque é anticomunista. Qualquer hora eu faço um vídeo dos filmes anticapitalistas que eu gosto, tá bom? Um grande abraço e não vamos comunizar o vídeo dos outros.